Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele Gil, sou formada em psicologia, sou canalizadora, contatada de seres de luz, co-criadora e facilitadora do curso da mesa multidimensional do Merkaba Divino, sou reprogramadora de registros acásticos através da radiônica, sou também fundadora do grupo e da página Irmãos Cósmicos da Luz no Facebook, da página Mesa Multidimensional do Merkaba Divino, e eu também estou no Instagram, me sigam lá no Instagram como Michele, 2Ls, _Gil, _Merkaba, e tem também a página do YouTube, que tem várias meditações, tem os programas, tem muita informação. E a minha missão, junto com a TV Galáctica e com você que está nos assistindo, é despertar consciências, porque esse é o nosso trabalho aqui, junto com você que compartilha os programas da TV, que fala, conversa às vezes com uma pessoa e conta, pô, assistiu um programa super legal, conhece a TV Galáctica, e vai divulgando. A gente está com vários apresentadores novos, com muita gente bacana, muito conhecimento, muita informação, vários programas maravilhosos para difundir cada vez mais conhecimento. O programa hoje a gente vai falar de uma maneira bem leve sobre a história da humanidade, a verdadeira história da humanidade, através da ótica do conto dos Pleiadianos, através do livro. O conteúdo desse programa eu trouxe através do livro Mensageiros do Amanhecer. Inclusive, quem já leu, sugiro ler de novo, e quem não leu, que procure esse livro, gente. Esse livro é maravilhoso. Eu li esse livro há uns 12, 13 anos atrás. Foi maravilhoso na época que eu li, e eu reli esse livro recentemente. Ele andou sumido das editoras, mas você encontra em PDF na internet com facilidade. E eu comprei recentemente. A editora, graças a Deus, voltou a fabricar, a produzir, não sei como é que chama, enfim, a nova atualização do livro, né? Enfim, gente, então a gente vai falar sobre a história da humanidade, o Criador primordial, qual era a ideia dele, qual era o projeto em relação à humanidade, o planeta, a galáxia, e é isso que a gente vai falar no programa. A humanidade, ela é uma enorme experiência, como tudo que existe na criação. A humanidade é um projeto extremamente grandioso. E há éons nesse universo, o Criador primordial de tudo que começou a experiência com a criação. E havia um grande propósito de aumentar o quê? A autoexploração, a autogratificação e a autoexpressão da humanidade. Para esse projeto, ele trouxe as energias e essências de vidas que dão extensões de si mesmo para esse universo. E concedeu a essas extensões os dons que ele possuía. Existem, gente, muitos outros universos. É uma grande diversidade de formas de se projetar, e uma grande infinidade de formas de se projetar esses universos. E esse nosso universo, ele foi designado, nosso universo, eu não estou falando do planeta, estou falando do universo que abrange todas as galáxias, todos os sistemas, eu estou falando do nosso universo. Ele foi designado como uma zona de livre-arbítrio, onde tudo seria permitido. Então, o Criador primordial disse a essas extensões dele mesmo: vão, criem, tragam os frutos de volta. Isso aparentemente era uma missão muito fácil. Bom, imagina, falando para você, vai lá, cria e traz os frutos de volta. Isso é muito fácil, não concordam? Em outras palavras, ele estava dizendo: vão, doem-se livremente, para que tudo que vocês criarem nesse universo possa compreender a própria essência com a minha identidade. Então, o que essas extensões do Criador fizeram? Essas extensões do Criador primordial, aqui chamamos de deuses criadores, eles saíram e começaram a fazer as experiências com as energias do Criador primordial que existia dentro deles. Eles começaram a criar suas próprias hierarquias, e essas hierarquias criaram outras hierarquias, e foi assim sucessivamente. Essas milhares de hierarquias, elas colocaram os dons de suas próprias essências
para auxiliar no desenvolvimento desse universo. Mais tarde, num desses sistemas galácticos, se planejou designar o planeta Terra como um centro de troca de informações intergalácticas. A Terra, gente, era um lugar lindo, na verdade ainda é, super bem localizado no sistema galáctico, e ela era facilmente acessada por outras galáxias. Por que facilmente acessada por outras galáxias? Porque o planeta Terra, ele fica perto de vários portais, rotas, entradas por onde as energias viajam através do espaço-tempo. São os portais onde todas essas energias viajam. E aí houve muita correria para que se criassem representações individuais de todas as galáxias nesse planeta. Com isso, muitos desses deuses criadores, que eram grandes mestres geneticistas, eles eram capazes de unir moléculas codificadas de identidade, codificadas com frequência, carga elétrica, e eles começaram a criar uma infinidade de vida. Muitas civilizações, elas doaram seu DNA para que possuíssem representações do seu código genético aqui dentro do nosso planeta. Os mestres geneticistas, eles projetaram várias espécies, algumas humanas, outras animais, outras vegetais, jogando com as variedades do DNA e dessa forma contribuindo para que houvesse uma troca de informação nesse centro de luz, que na verdade o objetivo é que fosse uma grande biblioteca viva. O projeto Terra era muito importante. Os planejadores originais da Terra, eles eram membros da família de luz, família mesmo da luz. Seres que trabalhavam e eram associados ao aspecto da consciência que nós chamamos de luz. Porque luz é informação. Guardem essa frase. Luz é informação. Tudo que não está às claras não é informação, não é luz, ok? O projeto Terra, ele era para ser uma biblioteca cósmica, um local de beleza assim, inenarrável, onde seriam realizadas experiências de arquivar informações através de frequências e através do processo genético rumo à galopante evolução. Esses deuses criadores, eles não existiam dentro do espaço-tempo que a gente está acostumado, que é o espaço-tempo 3D como a gente conhece. O tempo deles é muito mais acelerado. Por isso, às vezes, um exemplo, 100 mil anos para eles passa assim, ó, num estalo. Enquanto para nós, habitantes da terceira dimensão, é um tempo infinitamente mais extenso que a gente não consegue, às vezes, nem ao menos mensurar. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue compreender. Quanto maior e mais elevada a dimensão que um ser habita, mais acelerada é a frequência. E, consequentemente, o tempo é muito mais rápido, ele passa numa velocidade muito mais acelerada. Haviam representantes da espécie humana na Terra há cerca de 500 mil anos. 500 mil anos que desenvolveram civilizações altamente evoluídas. E aqui nós não estamos falando das civilizações da Atlântida ou da Lemúria, tá? Para esses seres, e pela contagem que aqui eu estou narrando para vocês, essas civilizações, elas são consideradas modernas. Atlântida e Lemúria são modernas, dentro desse parâmetro de história da humanidade e de toda a grandiosidade do projeto Terra. Eles se referem às civilizações antigas, civilizações que estão enterradas sob calotas de gelo no continente da Antártica. Então, o que aconteceu? O projeto da Biblioteca Viva na Terra foi atacado. E aí é que a gente começa a contar. Esse projeto ele foi atacado. Nos primórdios da história da Terra, houveram guerras espaciais cujo objetivo era a posse do planeta. O planeta Terra ele começou a ser visto como se fosse assim um imóvel de alto luxo, tá? E começaram as guerras
para que esses povos tomassem posse do planeta. Através dessas disputas, a Terra ela se tornou um lugar de dualidade. Isso assim, gente, abreviando e simplificando bastante toda a história, porque eu estou contando em um parágrafo coisas que demoraram milhares de anos. Como a Terra era uma zona de livre-arbítrio, algum desses deuses criadores que tinham o direito de fazer o que quisessem, eles vieram ao planeta para assumir o comando. Gente, isso foi praticamente assim, um assalto à Terra, tá? Foi um assalto, nós fomos roubados, assaltados. Esses deuses criadores, eles roubaram a Terra há aproximadamente 300 mil anos, que é o período de tempo, historicamente falando, que nós chamamos de início da civilização humana. Então a gente encontra ainda estudos falando de 300 mil anos, mas o projeto Terra, ele existe há mais de 500 mil anos, que foram quando os deuses do Criador primordial de tudo que é, da fonte divina, eles vieram para cá. E há 300 mil anos a Terra foi assaltada. Desculpa. Eles ensinaram para nós que há 300 mil anos foi o início da civilização, quando na verdade não foi. Essa foi apenas o início da última fase, a fase da humanidade moderna. Nesse período de disputas, um certo grupo de entidades, que vocês já sabem bem quais foram, vocês que estudam, vocês sabem. Se não sabem, sugiro que pesquisem, porque eu não quero dar a esse programa um enfoque negativo. Eu quero trazer luz, elucidação e conhecimento, e eu não quero dar brecha para esses seres. Eu quero trazer a informação para vocês de uma forma mais leve. Enfim, esses seres que se intitularam deuses com D maiúsculo, na verdade eram deuses com D minúsculo. Eles lutaram no espaço e ganharam o território Terra. Esses novos proprietários desse imóvel de luxo aqui, a Terra, eles não queriam que as espécies nativas da Terra, quem são as espécies nativas da Terra? Os humanos, fossem informados de tudo o que aconteceu. E para que nós não soubéssemos, que nós não tomássemos conhecimentos, que eles não eram deuses com D maiúsculo, eles não eram a fonte divina, o que eles fizeram? Eles fizeram de tudo para nos manter desinformados, porque assim nós seríamos mais fáceis de sermos controlados. E é por isso, gente, que luz é informação e trevas é a falta de informação. Essas entidades, elas baniram a luz e a Terra se tornou um território desses seres. Havia muita radioatividade, ação nuclear, muitas regiões da Terra ficaram incomunicáveis. A espécie original dos humanos sofreu uma grande destruição e dispersou-se. Os deuses criadores, que se tornaram os novos proprietários da Terra, eles também eram mestres geneticistas e eles sabiam criar vida e queriam que esse território, a Terra, eles queriam o planeta Terra para os seus objetivos particulares, como, por exemplo, a extração do ouro e a escravidão da humanidade. Para quê? Para que a humanidade servisse a eles da maneira que eles queriam. Agora prestem muita atenção no que eu vou explicar, para que as fichas de vocês caiam e vocês compreendam a nossa atual situação. A consciência, ela se comunica continuamente. Ela vibra ou pode ser induzida a vibrar a uma determinada frequência eletromagnética. Isso, a física quântica, ela vem trazendo com muita clareza esse conhecimento e ele vem se alastrando cada dia mais e mais, graças a Deus. As energias eletromagnéticas da consciência, elas podem ser influenciadas e a vibrar uma certa forma para criar uma fonte de alimento. Prestem atenção. As energias eletromagnéticas da consciência, elas podem ser influenciadas e vibrar de uma certa forma para criar uma fonte de alimento. Da mesma forma que um alimento, um exemplo, um legume, uma fruta, uma maçã, ele pode ser preparado e ingerido de diversas maneiras.
Você pode comer uma batata cozida, uma batata corada, uma batata frita. Vocês podem comer uma fruta, uma maçã em forma de torta, uma maçã cozida, uma maçã crua. Então presta atenção nessa analogia que eu estou fazendo. Com a consciência é a mesma coisa. Ela pode ser preparada e ingerida de maneiras diferentes. Algumas entidades no processo da sua própria evolução, elas começaram a descobrir que se elas criassem vida e consciência nas coisas, através das modulações das frequências, elas conseguiriam se alimentar e conseguiriam manter suas baterias sempre carregadas. O Criador primordial, o verdadeiro Criador primordial, o Deus com D maiúsculo, ele se alimenta assim, só que ele se alimenta de amor, ele se alimenta de conhecimento, de criatividade, de muita expansão. Essa é a forma de alimento do Criador primordial de tudo que é. Os novos proprietários desse planeta, eles tinham apetite e preferências diferentes dos antigos proprietários. Os antigos proprietários eram aqueles que a fonte divina, Deus com D maiúsculo, tinha enviado. E esses novos proprietários, eles tinham preferências e um apetite um pouco diferente dos antigos. Os antigos proprietários, eles se alimentavam de luz e de amor. Os novos se nutrem de caos e de medo. Isso tudo os alimentava e estimulava a sede no poder. Quando você começa a se alimentar de caos e medo, você começa a estimular sede pelo poder. Esses novos proprietários que aqui chegaram há 300 mil anos, eu estou frisando bem para vocês não confundirem, são os digníssimos seres citados na Bíblia, nas tábuas da Suméria e da Babilônia e em textos espalhados por todo o mundo. Eles refizeram as espécies nativas humanas, eles refizeram o DNA para que a espécie humana passasse a vibrar dentro de uma faixa limitada de frequência. Frequência essa que servisse para alimentar e os manter no poder. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O ser humano original era um magnífico, expandido, que possuía as 12 fitas do DNA ativadas, e tudo isso foi uma contribuição de várias civilizações altamente evoluídas do universo e de vários outros universos. Quando os novos proprietários chegaram, eles trabalharam em seus laboratórios e criaram versões humanas com um DNA diferente. O que eles fizeram? Apenas 2 fitas, apenas a dupla hélice de DNA. Eles tornaram o DNA original da espécie humana, na verdade, eles tomaram o DNA original da espécie humana e desmontaram. O padrão do DNA original, ele foi deixado dentro das células humanas. Eles não retiraram. Ele foi mantido ali dentro, só que não funcionava mais. Ele foi desligado, ele foi adormecido, nós fomos sabotados. Quando o nosso DNA foi alterado, foi deixada apenas as células da dupla hélice. E tudo que não fosse estritamente necessário à nossa sobrevivência, apenas à nossa sobrevivência, tudo que não estivesse diretamente ligado apenas a isso, foi desligado. Tudo que nos mantivesse informado também foi desligado. Por isso que o nosso cérebro é extremamente adormecido. A gente não usa nem... Eu posso até falar besteira agora, se eu falar bobagem vocês me corrijam, mas se eu não me engano a gente usa 3% do cérebro, alguma coisa assim. Não deixaram apenas eles não nos deixaram apenas com a dupla hélice que iria nos aprisionar dentro de frequências controláveis e operáveis. Uma outra coisa que foi feita foi colocada uma cerca frequencial semelhante a uma cerca elétrica, que foi colocada em volta do planeta para controlar a forma como as frequências dos humanos poderiam ser moduladas e poderiam ser trocadas. No desenrolar da história, essa cerca frequencial, que hoje todos nós chamamos de Matrix,
ela foi se tornando muito difícil a penetração das frequências de luz e informação. Mesmo quando essas frequências de luz elas conseguiam ultrapassar a barreira de controle, não havia luz em nós para que nós pudéssemos receber essas frequências, assimilar. E por que não havia luz para receber essas frequências, Michele? Como assim a gente não tinha luz? O DNA dos humanos estava desligado. Os filamentos dos códigos luminosos estavam completamente desorganizados. E com isso, os raios cósmicos, os raios de luz criativos que traziam quantum frequencial para nos auxiliar, ele não conseguia encontrar nada em que pudesse fazer a liga, se ligar para permanecer. Eles não conseguiam ser absorvidos pelas nossas células, eles não conseguiam ser absorvidos pela humanidade. A gente pode comparar isso a um verdadeiro cárcere, uma prisão solitária em que o preso não recebe a luz solar, não é assim? Aquele fica lá na solitária. Ele está encarcerado e ele não recebe a luz solar. Foi a mesma coisa que fizeram com a gente. A Matrix não permitia que essa luz entrasse e como nós estávamos adormecidos e enfraquecidos, o mínimo de luz que entrasse a gente não conseguia absorver. Mas não se entristeçam, não deixem as frequências caírem. Conhecimento, informação é luz. E o objetivo desse programa é a gente deixar a vibração lá em cima. E agora o programa começa a melhorar. E agora a gente vai para a melhor parte. E qual é o nosso papel nessa história toda? Todos nós somos membros da família da luz. O simples fato de você estar aí na sua casa, no ônibus voltando para casa, no seu carro, deitado aí na sua cama assistindo esse programa, já confirma isso. Toda a Irmandade Galáctica da Luz, seres que estão no nosso futuro, que são a nossa família, incluindo os nossos eus superiores, incluindo os nossos mentores, a nossa mônada, eles não nos abandonaram. Eles estão desde sempre tentando nos ajudar. Mas no passado, eles não tinham, no passado nós não tínhamos quanto para absorver a ajuda luminosa que eles estavam nos enviando. Mas agora nós temos! A gente está recebendo e absorvendo essa energia, que são os códigos luminosos que servem para ativar os arquivos da nossa memória, servem para ativar as nossas células, servem para inspirar a raça humana para que a gente possa começar a nos lembrar de quem de fato nós somos, que possamos ver que é possível sim criar a nossa própria realidade, que é possível alterar as frequências do planeta e reclamarmos o direito de posse sobre nós, porque nós, né, um tempo atrás a gente não tinha, e sobre esse território. Por isso que a informação é importante, porque agora você aí que está assistindo, você vai arregaçar as suas mangas e vai começar a trabalhar, porque você sabe que basta você tomar posse de si mesmo. Esses seres, gente, eles estão vindo para compartilhar as frequências conosco. Eles estão vindo para remodelar o DNA da humanidade. Estamos em um momento grandioso. Só não percebe isso quem está operando nas frequências das baixas vibrações desses seres trevosos. Quer saber em que frequência você está operando? Basta identificar o que ressoa com você nesse momento. Se é a primeira parte ou se é o que eu estou te falando agora. Ou você está assim, tá bom, Michele, vai vibrar assim, sim. Então, você está identificado com esses seres de baixa vibração. E é claro que os planejadores originais não iriam desistir assim tão facilmente. Eles tinham um plano. Eles fizeram um estratégico planejamento quanto ao melhor momento para que eles pudessem atuar junto à humanidade. Eles começaram a chamar os membros da família de luz para virem infiltrar-se no projeto. Muitos optaram por encarnarem para que assim pudessem ajudar a trazer luz. Os planejadores originais, eles executaram o planejamento, a estratégia num momento crucial da transição planetária. O momento em que a galáxia adentra no cinturão de fótons. Se você não sabe sobre isso, sugiro que pesquise para entender o que eu estou falando. Eu só não vou ter tempo aqui de entrar nisso, mas
a galáxia está adentrando no cinturão de fótons e com isso, consequentemente, mais luz começa a adentrar no planeta. Nesse momento, nessa época, as frequências da Terra seriam alteradas e nesse momento crucial para o nosso desenvolvimento, por causa dos fótons que estão adentrando no planeta, os proprietários que usurparam o planeta, eles iam começar a perecer se não mudassem as suas próprias frequências. Mas por que eles pereceriam? Porque as emoções desequilibradas são fonte de alimento desses seres. Existem seres que a fonte de alimento é o amor. E os planejadores originais, eles pretendem alterar a frequência da Terra para a frequência do amor. A fonte do alimento dos atuais proprietários é o medo, o sofrimento, a dor, a desarmonia, a ansiedade, o caos, a fome, o desânimo. E tudo isso precisa ser removido. E adivinhem quem está removendo essa fonte de alimento doentia? Adivinhem. Nós estamos removendo. Que aprendizado, hein? Em breve estaremos muito orgulhosos de nós mesmos. Ai, eu fico até emocionada. Estaremos orgulhosos em ver que com toda dificuldade nós nos unimos em amor e vencemos. A gente vai estar graduado na Escola Terra muito em breve. Cada membro da Família da Luz, nós estamos demolindo, como membro da Família da Luz, nós estamos demolindo esse sistema de limitações que nos foi imposto, onde a gente começou a operar limitadamente como escravos. E agora que a gente está despertando, a gente vai vencer. A gente vai vencer os nossos medos e nós seremos exemplo em mostrar ao resto do planeta que não existe razão para temer nada. Entendam uma coisa muito importante. Não é nossa tarefa, enquanto trabalhadores da luz, ficar convertendo as outras pessoas, ficar perturbando, impondo nosso ponto de vista. Mas nós devemos agir como receptáculos, ou seja, recebermos as infusões de luz, receber os nossos corpos e assim a gente começar a permitir que o processo aconteça. Porque através do eletromagnetismo a gente desperta tudo e todos. A gente não precisa ficar lá no ouvido das pessoas perturbando, enchendo o saco que elas não querem ouvir, ainda ficar falando assim, gente, é doida, fica falando essas coisas. Não, a gente desperta através da nossa energia, da nossa emanação, do nosso despertar. Estamos sendo codificados à medida que as lembranças começam a aflorar. E dessa forma, aos poucos, por vibração, iremos fazendo o nosso trabalho. A gente começou a receber e manter uma determinada frequência. Na verdade, assim, nós começaremos a receber e manter uma determinada frequência e a gente precisa começar a sustentar sem oscilação essas frequências. E depois a gente vai passar a vivenciar como nossas vidas começarão a mudar. Nossas relações serão dármicas, não mais kármicas. Nossas finanças vão começar a melhorar, começaremos a adoecer menos. E à medida que a gente vivenciar a nossa frequência harmônica, afetaremos todas as pessoas, todos os lugares para onde nós formos. Olha que grandiosidade, gente! Muitas pessoas que já compreenderam a sua missão, as lembranças estão começando a aflorar. Eu mesma, eu tenho tido muitas lembranças e percepções diferentes. E a gente está começando a interagir com múltiplas realidades que estão nos proporcionando curas profundas. O plano grandioso dos seres de luz é de mudar a modulação da frequência que afeta a espécie humana. E com isso se inicia o reagrupamento do DNA e dos filamentos de códigos luminosos. A Terra, Gaia, está ajudando a sua maneira a evolução do universo. E na Terra que as coisas estão acontecendo. É um lugar quente, um lugar para se estar. Parem de dizer, eu quero ir embora daqui, eu não aguento mais.
Esse é o lugar que vocês escolheram para estar. E vocês sabiam que não ia ser fácil. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Vocês escolheram estar aqui. Não abandonem o barco. Vamos terminar os estudos. Vamos concluir a nossa graduação. Nós seremos graduados na Escola Terra. A gente está num momento em que o plano começa a desabrochar. O que ocorrer na Terra irá afetar muitos e muitos mundos. E nós estamos aqui para trabalhar. Como membros da família de luz, nós concordamos em vir à Terra diversas vezes, de várias formas, em épocas diferentes, quantas vezes fosse necessário, para que nós treinássemos, relembrássemos e pudéssemos ajudar. Foi essencial em todo o projeto que nós pudéssemos experienciar a Terra e nos preparar para o tempo em que a alteração da frequência começaria a ocorrer. Todos nós nos comprometemos a encarnar o número de vezes necessários para colocar o plano em ação. A família da luz, de todos os lugares, está começando a se unir, se encontrar, se identificar. Precisamos nos concentrar no que nós temos em comum e não nas nossas diferenças. Não precisamos de disputas, de guerras, essa não é a frequência que a gente tem que operar. O nosso crescimento afeta o crescimento de todo o planeta e de todo o sistema. O nosso DNA já está evoluindo de 2 para as 12 hélices. Essas 12 hélices estão relacionadas aos centros de energias. Quais são esses centros de energias? Os chakras de dentro do nosso corpo, que são os 7 principais, e os outros que estão fora do corpo. Percebem a importância dos chakras? As pessoas, gente, por falta de conhecimento, querem inúmeras ativações, mas não se preocupam com os chakras. Entendam que se os chakras estiverem limpos, as energias estiverem desbloqueadas, alinhadas, em fluxo, tudo na vida da pessoa melhora. E mais, ainda vem o bônus, o DNA vai ser ativado. Agora, aqui no planeta, milhões de nós estamos em missão. Concordamos em manter a vibração para realizar essa missão. Muitos grupos estão afetando positivamente tudo e todos. E em breve começarão a perceber claramente quem são vocês e qual a missão. Permitam-se a experiência. Essas 12 fitas espiraladas do DNA, elas interagem dentro e fora do corpo. A conexão das 12 espirais significa que os 12 centros de informação, que são os chakras, podem começar a funcionar e cambiar informações entre si. Quando o DNA humano ele começa a se unir, formando um sistema de 12, será o início do processo de mutação. Se nós conseguirmos assimilar essa mutação dentro dos nossos corpos, associados aos 12 chakras, nós começaremos a compreender que a gente pode criar as nossas experiências com facilidade e aprenderemos a ser criadores conscientes. Recordaremos quem nós somos de verdade, em essência. Quanto mais pessoas conseguirem sustentar essas energias e evolução como um todo, vai ser maravilhoso, se tornará uma coisa muito mais acelerada. E aí a gente vai começar a experienciar muito progresso vai se manifestar. E ao mesmo tempo, haverá muito caos e confusão, fiquem espertos. Por quê? Porque muitas pessoas receberão essas energias sem estarem preparadas. E muitas pessoas vão começar a enlouquecer, se desequilibrar e vivenciar uma realidade dolorosa. Por quê? Porque não sabem o que está acontecendo e irão entrar em choque, em colapso com essa luz. Nós, enquanto trabalhadores da luz, podemos simplesmente observar isso, sabendo que o caos e a confusão, eles devem vir para quebrar o sistema, para que ele possa ser reconstruído com luz. O caos precede a ordem. Tenham clareza e compreensão que isso é um processo necessário para a transformação. E quem conseguir suportar a mudança de frequência vai evoluir e vai concluir o curso Terra. Estejamos todos juntos, em compreensão, em amor e luz. Se autoconheçam, valorizem a evolução.
Não se prendam a uma falsa realidade que está sendo desconstruída. Essa falsa realidade, ela está em ruínas, é um castelo de cartas, um castelo de areias desmoronando. Não se prendam. Soltem, respirem e se permitam vivenciar através de uma nova ótica, um novo paradigma, vivenciar uma nova realidade. É isso, gente. Olha, leiam esse livro que ele é maravilhoso. O programa vai ficar por aqui. O curso da mesa multidimensional do Merkaba Divino já está pronto. São videoaulas. E se você quiser maiores informações, irmãoscósmicos.gmail.com. Gratidão imensa. Decrete que hoje é o melhor dia da sua vida, o dia mais magnífico e glorioso. E que tudo em sua vida se manifesta com graça, facilidade, alegrias e glórias divinas. Esse é o mantra da mesa multidimensional do Merkaba Divino, que fica por aqui e está de volta na próxima semana. Gratidão a todos vocês. Vamos ser luz. Tchau, tchau.